O meu nome é Diogo Souza Ferreira, sou mais conhecido como Diogo Ferreira, para os íntimos Diogão, né? Foi quando eu comecei a pintar na rua, o povo me deu esse apelido. Eu comecei a pintar o grafite nas ruas, comecei pela pichação, né? E aí eu fui pro grafite porque eu achei mais interessante fazer murais gigantescos com ilustrações minhas mesmo. Sou tatuador também há 7 anos, sou desenhista autodidata, fotógrafo nas horas vagas, porque eu aprendi a fotografar minhas obras. E eu faço grafite e esse é meu estilo de vida. Eu faço isso por amor e muita dedicação e muita vontade. Eu faço arte, primeiro foi por uma descoberta que eu tive e segundo foi para mim ser visto no mundo, entendeu? Eu achava que a arte era uma coisa muito de livro, de escolas, e quando eu caí no mundo para mim aprender mesmo, para mim aperfeiçoar o meu dom, me deparei ainda mais com uma gama de artistas com a mesma visão que eu, com a mesma pegada que eu, com o mesmo foco, com o mesmo intuito. E aí eu vi na arte um modo de sobrevivência dentro desse universo aí, desse mundo nosso. Na década de 90, início de 2000, eu pintei a cidade quase toda sozinho. E aí eu viajei para aprender e voltei e estou com esse mesmo intuito de novo. Tenho trabalhos em restaurantes aqui, tenho trabalhos em várias lojas de alimentos, lojas de roupa. Muitos deles estão também espalhados em todos os bairros da cidade. Sempre eu pego um tópico ou outro, mas o forte aqui, por enquanto, é o meu trabalho comercial mesmo, porque é o meu estilo de vida, então eu tento equilibrar as coisas. Tatuagem, o comercial e minha arte mesmo, que eu quero passar para a sociedade e para o povo. A minha mensagem, ela foi baseada na vivência aqui em Mineiros, no dia a dia do povo mineirense, que aqui é o maior índice de suicídio do país, é aqui em Mineiros. Então, fazendo uma retrospectiva dos meus trabalhos, esse ano vai fazer 21 anos que eu pinto, e aí conseguimos chegar num resultado uma frase que eu levo comigo nas minhas obras, que chama-se "Não se mate, se arte". Essa frase, traduzindo para a linguagem da cidade aqui, ela tem o intuito de trabalhar em cima da vida com arte, ensinando o povo a ser mais criativo, ao invés de tirar a própria vida ou tirar a vida dos outros. É um combate contra a violência a si mesmo. E aí eu me deparei com esse tema e tem tudo a ver comigo também. Todos os cantos do Brasil eu pinto e escrevo esse tema. Essa é a ideia, a visão. Sobre as influências de artistas plásticos que eu estudei ao longo dessa caminhada de 21 anos que vai fazer esse ano de 2021 agora, eu me deparei com vários nomes, vários artistas, e eu tive uma influência de cada um deles, mas precisamente eu tive uma influência da Frida Kahlo, por ela ser uma mulher na década que ela poderia pintar, mas não era aquilo tudo igual os homens, igual era o mercado para os homens. Ela teve uma superação muito forte, que a arte ajudou ela a superar tudo isso. E com isso ela é uma artista de mão cheia. E também tem o Salvador Dalí, que é o meu marco, é o meu carro-chefe, assim, que eu gosto de pintar. Não em tudo, mas em algumas coisas que eu aprecio também, em alguns cenários que eu aprecio, por ele ter uma visão ampla e distorcida das coisas, da realidade que a gente vive nesse mundo cotidiano aí. Bom, e falando também do grafite da cidade de Mineiros, falando também da arte, da cultura da cidade de Mineiros, a gente não pode deixar de falar sobre uma das minhas maiores obras e, se não a mais satisfatória até hoje, que foi muito espontânea, foi uma atividade muito espontânea no centro da cidade, que foi em frente ao Banco do Brasil, na Praça José Alves de Assis, onde tinha uma barraquinha de caldo de cana. E eu cheguei e pedi pro senhor para mim fazer uma arte lá, numa época que eu tava mal de situação, mal psicologicamente. E aí eu resolvi
pedi o senhor para me pintar o Martim Doido. Quando eu falei que eu ia pintar ele me bateu uma nostalgia no senhor. E ele foi me falar a história e tudo mais do Martim Doido, e eu fui falar a minha história para ele. O Martim Doido surgiu na minha vida na década de 90, num rolê de bicicleta com meu irmão. A gente era muito pobre na época, e a gente gostava muito de andar de bicicleta pelo bairro. E nessas voltinhas de bicicleta, a gente deparou com um ser humano ambulante, com uma paleta de cor bonita demais. Eu fui pesquisar a fundo dele e saber, né, por que ele era daquele jeito, porque na época era considerado como um doido, um andarilho de rua, e aquilo me marcou demais. E depois de velho não, né? Depois de muito tempo, eu fui fazer uma pesquisa para mim diagnosticar um estilo de arte em mim mesmo, que é criar uma identidade artística. E fazendo a retrospectiva da minha vida, da minha caminhada, me deparei com o Martim Doido. E aí eu voltei no tempo, e foi uma nostalgia também, igual o senhorzinho tinha falado no dia na praça, do dia do grafite. E através disso eu comecei a criá-lo e ele ser o meu carro-chefe e minha identidade nas ruas. Uma das minhas identidades, né? Eu tenho várias aí para não ficar uma coisa monótona. Esse é um dos meus estilos que eu gosto de pintar na rua. Eu gosto de pintar o Martim Doido para retratar o não se mate, se arte, o ser criativo na forma de viver, o ser livre e o ser alegre, contagiante e colorido em meio a essa turbulência toda que esse mundo nós estamos passando. O Martiniano é o fundador da Academia Mineirense de Letras e Arte, de qual eu também faço parte, da cadeira número 23. E o Martiniano é um ser humano que, para mim, ele é um marco, ele é o autor da vida, um lutador literário e contemporâneo e cultural da nossa cidade. Onde eu tive o prazer de grafitar ele na cidade, onde eu fiz um mural para agradecê-lo, sem ele saber. Depois que ele ficou sabendo que eu tinha feito um mural, que eu tinha desenhado ele ficou emocionado. Pedi pro motorista dele passar na porta lá várias vezes para poder observar a arte. Onde eu coloquei um mural que tinha Charlie Chaplin, Mona Lisa e Martiniano, José da Silva, que é para usar como um equilíbrio artístico entre a nossa cidade e a arte lá fora. E também fui convidado por ele, pelo seu Martiniano, a ilustrar a capa de um livro que ele ia lançar e ilustrar também várias páginas desse livro, que está até aqui, podem ver, com a minha técnica que eu criei também, que chama-se Line Art. Eu tive o prazer e a honra de ser convidado para ilustrar e fazer essa capa e fiquei muito apaixonado pelo resultado. Se tratando do seu Martiniano também, né? Para mim foi gratificante demais trabalhar com ele. Depois das ilustrações para esse livro, depois dessas várias ilustrações, eu tive a honra e o prazer de fazer a capa desse livro para o senhor Martiniano, Mineiros, a Cidade na História. Esse livro, para quem não leu, é muito bom. Toda a história cultural e social aqui da cidade de Mineiros. Vale a pena dar um confere. E ele merece muito isso aqui. E vocês também merecem muito isso aqui na prateleira, na biblioteca de vocês. Bom, e depois de um ano da ilustração, do trabalho da capa desse livro, o senhor Martiniano me chamou para decorar a casa dele, onde ele está montando também uma casa das relíquias, que seriam todos os estudos da vida dele, dentro da casa dele. Eu tive a honra também de ilustrar um cômodo com uma foto dele, um realismo do rosto dele e da família, dentro desse instituto que ele vai montar, que ainda está em processo de montagem, está em processo ainda de fase de acabamento ainda, para poder ser lançado para a sociedade e para o mundo aí. Com certeza, uma das minhas maiores obras ao longo dessa caminhada toda foi construir minha própria casa, através daquele livro Arquiteto Descalço, e umas experiências também fazendo casas para alguns amigos meus, com outro estilo, outra pegada do que o mercado
e a cidade oferece. Com essa casa eu construí com os amigos, contratei alguns pedreiros para me ajudar a realizar esse sonho e foi muito gratificante poder trabalhar do início ao fim e fazer parte desse lugar, desse triângulo, dessa pirâmide, né? Aqui no estado de Goiás, aqui no interior de Goiás mesmo, na cidade de Mineiros. E onde eu tive até a brincadeira de fazer a maquete daquela coisa onde a escola ensinou a gente a fazer, né? Com um palito de picolé. Eu tive que fazer uma maquete para poder explicar para o povo como que eu queria, para os pedreiros, como que eu queria fazer, como que ela seria. Até para a gente também não perder, né? A sequência de trabalhos. Não trabalhar mais também, não gastar além da conta também, sabe? Então, com certeza, esse daqui foi um dos meus maiores desafios em vida, dessa caminhada, foi realizar essa instalação artística, que é essa cabana de madeira. O grafite me proporciona várias coisas boas, além de pintar e viver e ter esse estilo de vida com o grafite. Ele me proporcionou várias viagens para todos os cantos do Brasil para poder pintar. Eu tenho a arte espalhada em Floripa, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bahia, Goiás, dentre outros vários estados também. Mas o foco mesmo é aqui no estado de Goiás. Mas sempre que também tem um convite, eu viajo para pintar, eu viajo para atender cliente, eu viajo para ir em eventos. E com o intuito mesmo de levar a minha arte para qualquer canto que eu for. Esse é o prazer que eu tenho de fazer o grafite, de pintar mesmo e de viver disso. Eu acho importante a visão que a gente passa, a mensagem que a gente passa na arte. Essa é a maior visão que eu tenho, assim, sabe? Agora, se eu pudesse pintar o mundo inteiro, eu pintava. Estou à disposição aí.